está falando é Alessandro Antunes, popular Fofo. Vou contar um pouquinho da minha história no mundo do samba, do carnaval e também falar um pouco desse instrumento, do qual há 13 anos está fazendo parte diretamente da minha vida. Mas para falar da minha história eu tenho que voltar lá no passado e falar um pouco da história dos meus pais, né? Porque eu costumo dizer que eu sou filho do samba, eu sou filho do carnaval, né? Minha mãe foi integrante de ala, cabrocha, passista, rainha de escola de samba. Meu pai, ritmista, diretor de patrimônio, ensaiador de bateria e mestre de bateria. Durante 25 anos, meu pai, Jorge Antunes, mais conhecido como Jorge Tarol, é um dos grandes mestres da história do carnaval de Porto Alegre, do qual me orgulho muito. Então eu costumo dizer, desse casamento nasceu eu, Alessandro Antunes, aqui, que eu sou diretamente filho do carnaval, né? Então eu costumo dizer que a minha infância ela tinha dois brinquedos, bola e instrumentos musicais, né? Instrumentos oriundos de escola de samba, no qual a minha base, né, o meu aprendizado veio todo de casa, né? A maioria dos instrumentos que hoje eu sei tocar foi através do meu pai, né, que me ensinou. Então lá já se vão como ritmista, 36 anos como ritmista de carnaval. Ao longo desse tempo eu também peguei gosto pela música, então também fui estudar música, me tornei músico. Faço parte de um grupo musical que toca samba, pagode, há 21 anos. Antes também toquei com outros grupos. Também sou formado em Teoria e Percepção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ensinando música, né? Teoria de música, faço oficinas de música e hoje eu estou há 5 anos como diretor de bateria da Bateria Sinfônica Vermelha e Branca da Imperadores do Samba, através do convite feito pelo meu amigo, né, e mestre Júnior Aruanda, né? Eu já estava na escola desde 2008, a partir de 2009 eu me tornei responsável pelo naipe de cuíca, mas só há 5 anos atrás que eu tive o convite de me tornar diretor de bateria dessa escola, do qual faz parte da minha vida já há 36 anos e que eu me orgulho muito, né? Cheguei criança, cheguei pequeno, né? Passei por ala de criança, passei por ala de passista, ala de pandeiro, me tornei compositor, ganhei alguns sambas lá na escola, fui comissão de frente, mas nunca perdi esse dom, essa energia, essa alegria de ritmista. Por ritmista fiquei lá durante 13 anos até receber o convite e hoje eu estou diretor, com muito orgulho, há 5 anos, da Bateria Sinfônica Vermelha e Branca, da Imperadores do Samba, né? Então hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho desse instrumento aqui, chamado cuíca, do qual hoje eu dirijo o naipe, né? Mas antes de eu falar do instrumento, do próprio instrumento, eu gostaria de falar um pouco, porque eu não sou o primeiro cuiqueiro da escola, né? Por muitos anos passaram grandes nomes, grandes cuiqueiros que dominavam esse instrumento, né? Eu poderia citar, vou citar 3 assim, né, que são bem marcantes dentro da escola. Um chamado Birolho da Cuíca, que além de ser um grande cuiqueiro, ele era um grande passista, né? Saiu no Rio, São Paulo e outro, andou por todo o centro do país, né? Outro cuiqueiro, e hoje não está mais entre nós, né? Já subiu pro céu. Outro também é o Seu Coruja, né? Que é o qual eu tive o prazer de conhecê-lo, né? De admirá-lo de perto, né? De aprender muita coisa sobre esse instrumento, de qual hoje o nome do naipe de cuíca, do qual eu dirijo, da Imperadores do Samba, é chamado As Coruja, né? Em homenagem ao Seu Coruja, um grande cuiqueiro que muito nos ensinou.
E o terceiro cuiqueiro, que esse ainda está vivo, né? E tem uma representatividade muito grande dentro da Imperadores do Samba, se chama Paulo Boca. Né? Agora esse nome, Paulo Boca, sabe? Se hoje eu estou tocando esse instrumento dentro da Imperadores, eu tenho certeza que foi por muitos anos, né? Seu Paulo Boca, não ter deixado o instrumento morrer aqui na nossa cidade. E também até, posso dizer, dentro da nossa escola. Está um pouco afastado assim do nosso carnaval, mas está sempre guardado, né? E assim teve tantos cuiqueiros. Mas sempre tem uma renovação, né? Acho que as pessoas vêm, saem, deixam a sua contribuição, mas eu acho que o grande intuito de uma escola de samba é o ensinar, né? É deixar um legado, é formar algo e deixar para a sociedade. Então, eu costumo dizer que a minha escola, Imperadores do Samba, né, tá sempre formando e sempre deixando, né, um legado, né, para as próximas gerações. Então, desde 2009, eu comecei a pensar um trabalho a longo prazo para formar novos ritmistas e novos cuiqueiros, para não deixar esse instrumento morrer, né? Costumo dizer que esse instrumento, a cuíca, chegou meio por acaso na minha vida, né? Eu me lembro que eu fui para desfilar na escola em 2008, eu sairia tocando um outro instrumento, na época o mestre era o saudoso mestre Brinco, e só que a bateria estava praticamente fechada, né? Então eu não tinha um instrumento para tocar. Ele falou, vem com leve, a gente chama de instrumentos leves, agê, frigideira, gogô, cuíca. E eu, cara, o que eu vou ter para tocar? Eu me lembro que eu tinha um tio que tinha cuíca, né? E eu bati lá, tio Zezão, fui lá e peguei esse instrumento lá. Confesso que eu não sabia nada de cuíca, pouco tocar. Fui mais para aquela, vou vir de onda, vou vir na brincadeira. E lá fui eu para desfilar, né? E eu me lembro que durante o desfile veio os repórteres que me conhecem lá da cidade. E aí, você toca um pouquinho. E eu louco de vergonha. Sorte que do meu lado tinha dois grandes cuiqueiros, né? E eu no meio. O seu Xuxa, da cuíca, e também o seu saudoso Coruja, né? E os velhos, veterano, experiente, o fato tocar som, e eu só fingindo que estava fazendo meu som ali, mas só de onda, porque eu não sabia nada de cuíca. Passado esse desfile, eu botei na minha cabeça, não, eu tenho que aprender a tocar a cuíca. Porque, cara, eu acho que eu tenho que deixar algum legado para minha escola, não posso deixar esse instrumento morrer. É tão bonito, é tão gostoso. E aí eu comecei, a partir de 2009, pegar prática, pegar gosto e fui estudar cuíca. Fui aprender desde o zero o que é esse instrumento, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho dele, um pouquinho que eu aprendi, porque esse instrumento, eu costumo dizer que a gente tem que estar aprendendo ele todos os dias, né? Tipo assim, não é que nem andar de bicicleta, tu aprende uma vez, não esquece mais, não. Porque é um instrumento muito difícil. Ele exige muito sensibilidade, né? Então, se tu tocar um pouquinho hoje, largar, o braço endurece, né? Tu não vai ter a mesma qualidade. Então, vou falar um pouquinho desse instrumento aqui, cuíca, do qual já fazem parte da minha vida diretamente 2008, 12 para 13 anos, né? Então vamos lá, para você que é novo, que não conhece o instrumento, costumo dizer que é a minha visão do instrumento, né? Hoje a gente tem aí pela internet, YouTube, grandes professores, né? E a gente pode procurar lá com muito embasamento, né? A informação está aí. Então eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente tem que entender é o instrumento, a origem, a parte histórica, né? Muitos contam que ele veio do Oriente, né? Mas para nós aqui, o Brasil, quem trouxe foi os africanos, né? Eles que trouxeram aqui para a América do Sul, né? Como tantos instrumentos africanos que hoje são colocados nas baterias de escola de samba, né? Então, a cuíca e suas partes.
muita gente confunde, acha que é um instrumento de percussão. Ela não é um instrumento de percussão, a gente não percute. Ela é um instrumento de fricção. E eu vou explicar e vou mostrar por que ela é um instrumento de fricção. Antes disso, eu vou falar aqui as partes da cuíca. Ela é formada pelo couro, né? É uma pele animal, mas também hoje no mercado se encontra peles sintéticas, nylon, né? Isso vai de gosto, né? De gosto do instrumentista ou de gosto do diretor, ou como é usado. Aqui tem a coroa, as hastes, né? Aqui dentro dela é chamado, uns chamam de pauzinho, mas o nome correto é gambito. Gambito, e é aqui que acontece toda a mágica, né? Eu costumo dizer, ela não é de percussão, ela não é batida, ela é friccionada com material, né? Chamado, uns usam pano, outros materiais. A gente do carnaval costuma usar gurgurão. Ele pode ser sintético, de tecido, tem vários produtos no mercado. Eu costumo dizer, eu não costumo dar uma opinião concreta, porque vai muito de gosto, né? O que o músico, o ritmista queira usar. Então, vou mostrar um pouquinho aqui como ela funciona, os cuidados, sabe? Que é um instrumento, não é um instrumento barato. Geralmente as escolas de samba não fornecem. É o ritmista que tem que comprar. Talvez por isso não tenha muita procura para quem queira se tornar cuiqueiro, porque é um investimento. No mercado hoje tem cuicas de tudo que é tipo, de tudo que é tamanho. Essa aqui, particularmente, é uma cuica de 9,5, mais usada em baterias de escola de samba, 9,5 a 10, né? Mas tem cuica de 6 milímetros, circunferência de 6, circunferência de 8. Eu costumo usar na bateria que eu desfilo 9,5 polegadas ou 10 polegadas. Tem cuicas fechadas, cuicas abertas, né? Aí conforme o gosto, conforme a montagem do diretor, né? Eu tenho meus gostos particularmente, né? Enquanto ritmista e também enquanto diretor, para montar o naipe, né? Na Imperadores do Samba, a gente sai em torno de 12 a 16 cuícas. No último carnaval nós saímos com 10 cuícas, mas a gente sai a média 12 e 16 cuícas, duas filas de 8. Lá. Afinação. A afinação é outra coisa que eu costumo dizer que é gosto, né? Gosto tanto do mestre de bateria, gosto do diretor ou conforme o samba. Né? Na Imperadores a gente costuma trabalhar assim, uma conversa entre o mestre de bateria e eu que sou o diretor, né? Ele tem um gosto próprio de afinar suas marcações, né? Sua bateria, e a gente procura seguir naquele padrão para dar aquele casamento, né? Na Imperadores do Samba as cuícas vêm na frente da bateria. O mestre gosta muito, por sinal, é um grande incentivador de colocar esse instrumento cuíca dentro do trabalho da bateria, né? Então o ritmista se sente bem, né? Se sente valorizado, né? Porque por muitos anos a cuíca não era muito bem usada, talvez não tinha o respeito, o cuidado, né? Então isso mudou muito e mudou para melhor, principalmente dentro da bateria da Imperadores do Samba. Então lá a gente se trabalha a cuíca no mínimo 6 meses, né? Até ela ir para a avenida, né? Para fazer parte da bateria, porque ela faz parte da bateria. Ela participa do andamento da bateria, dos arranjos, das bosses de bateria, das coreografias de bateria. Então, a gente costuma dizer que a gente trabalha um pouco diferente de outras naipes de cuíca, de outras baterias, né? Mas isso aí é característica de cada escola, de cada mestre, de cada diretor. Então, eu vou mostrar apenas um pouquinho, né? Nós já falamos do couro, nós já falamos do material. Hoje em dia tem muito material de cuíca de madeira, cuíca acrílica, cuíca vazada, de tudo que tu imagina, né? Eu costumo trabalhar dentro da bateria do Imperadores com a cuíca fechada, né? A maioria do meu naipe é fechado. Eu tenho
uma opinião particular quanto a isso, mas também trabalho com cuícas vazadas, não muitas, poucas, e geralmente de 9,5 polegadas ou de 10 polegadas, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do básico. Aqui está a alça, né? Todo cuíqueiro tem. Como eu já disse, né? Gurgurão. A gente lá na escola de samba, a gente usa mais ou menos gurgurões de 30 centímetros. Outros gostam de usar 50 centímetros, meio metro. Como eu disse, vai de gosto do cuíqueiro, né? Que ele se adapta a tirar. Geralmente as cuícas, elas vêm cruas. A gente costuma dizer que elas vêm crua da loja, né? De maneira de fábrica. Aqui é o cambito. Geralmente ele vem um pouco grosso, um pouco alto. A gente tem que fazer todo o trabalho dele, passar uma lixinha devagarinho. Às vezes a gente corta um pedacinho, faz aqueles pequenos ajustes para poder tirar aquele som adequado. Assim, do couro. A gente usa couro de cabra, de cabrito, né? Gado muito usamos, mas hoje em dia já não usamos mais, porque ele é muito grosso, né? É difícil para tirar aquela afinação. Costumo dizer que a afinação, mais uma vez, como eu digo, é gosto. É gosto do mestre, é gosto do diretor, é gosto do próprio cuíqueiro. E há uma grande diferença do tocar cuíca numa escola de samba e tocar cuíca fora. Em roda de samba, de pagode, são outras maneiras. Aqui a gente está falando de cuíca na bateria de escola de samba, né? Do qual é o carnaval de bateria. Então, gente, eu costumo dizer que o básico aqui é você tirar uma boa marcação, conhecer os agudos, os médios e o grave. E tu aprender a saber que cuíca nada mais é do que sensibilidade em friccionar o gambito e tirar as notas com os dedos aqui no couro. Então, a gente pode ensinar o básico para 20 pessoas. E não quer dizer que as 20 pessoas vão tocar do mesmo jeito, ou vão ter essa mesma sensibilidade. Elas vão ter o mesmo ensinamento, mas isso aí vai muito de cada cuíqueiro, e principalmente da prática de cada cuíqueiro, com muitas técnicas que hoje tem aí, né? No mercado, em vídeos aí. Então, eu vou ensinar o básico que a gente passa para os cuíqueiros que querem integrar o naipe da Imperadores do Samba, né? A gente começa com muita gente do nada, do zero, né? Eu gosto de pegar muita gente que nunca tocou cuíca e fazer o passo a passo, desde mostrar o instrumento, de montagem de instrumento, o que significa cada peça do instrumento, para começar a entender, pegar gosto. E conforme com o tempo, ele mesmo fazer essa manutenção correta do seu instrumento. Então, hoje aqui eu vou mostrar o básico, né? Para quem quiser pegar gosto, ir lá para a nossa quadra, ir lá para o nosso projeto e vir aprender a tocar cuíca conosco. Então, eu vou mostrar aqui o Vai Vovô e Vai Vovó, onde eu consigo mostrar o agudo, o médio e o grave, né? Olha o basicão da cuíca, né? Então a gente vai devagarinho. Eu costumo dizer que tocar cuíca é como engatinhar, aprender a andar e depois correr. Tu não consegue correr sem aprender a gatinhar, sem aprender a andar. Então esse instrumento, como eu dizer, é prática, é passo a passo, até você se tornar, no mínimo, um cuíqueiro bom, para segurar o ritmo da tua bateria.
Luciano Antunes falando um pouquinho sobre cuíca. Mais informações, apareça na quadra, apareça nos nossos ensaios, porque o samba não pode parar. Vem com a Sinfônica Vermelha e Branca, Imperadores do Samba.